Bom, vamos lá. Agora vamos falar de algumas questões mais específicas dentro de concordância verbal. Coletivos, quando o núcleo do sujeito é um coletivo. Bando, multidão, matilha, arquipélago, trança, cacho, ou quando são palavras que indicam parte de um todo. Maioria, minoria, pequena parte, grande parte, metade, porção. Como que fica este coletivo, esta concordância verbal no coletivo? Sem restritivo, o verbo fica no singular. O que é restritivo? É um adjunto adnominal. Basicamente, é uma locução adjetiva ou um adjetivo que fica ligado ao núcleo do sujeito. Neste caso aqui, como não há restritivo, ou seja, não estou falando de a multidão de pessoas, a multidão de insetos, apenas há o coletivo multidão isolado, o verbo fica no singular, concordando com o número singular desta palavra. Mesmo que multidão simbolize e signifique várias pessoas, a palavra está no singular. Não estou falando multidões, estou falando multidão. Logo, o verbo singular, a multidão invadiu. Mesma coisa com bando, o bando sobrevoou. Maioria, a maioria está contra a maioria está. Verbo estar na terceira pessoa do singular. Aqui não há restritivo, a maioria das pessoas, a maioria dos trabalhadores, não. Apenas o núcleo é o coletivo. Agora, já que o coletivo como sujeito acompanhado de um restritivo que está no plural, aí tanto faz o verbo ficar no singular ou no plural. Repare aqui, núcleo do sujeito. Quem é o sujeito? A multidão de torcedores. Multidão é o núcleo, sendo coletivo no singular, e torcedores faz parte do adjunto adnominal, locução adjetiva, e ela está no plural. Logo, eu posso usar o verbo no singular, invadiu concordando com multidão, ou invadiram concordando com torcedores. A multidão de torcedores invadiu ou a multidão de torcedores invadiram. O bando de pássaros sobrevoou ou o bando de pássaros sobrevoaram. Sobrevoou concordando com o núcleo bando coletivo e sobrevoaram concordando com o adjunto adnominal restritivo pássaros que está no plural. A maioria dos cidadãos está ou estão contra. Está concordando com maioria que está no singular e estão concordando com cidadãos que está no plural. No caso aqui é uma expressão partitiva, indicando parte, e não necessariamente coletivo. Coletivo como sujeito, sem restritivo e distante do verbo. Agora como o caso da letra A, em que aparece apenas o coletivo. Porém, o verbo ele está distante do sujeito, ele não está logo após o sujeito, como vinha lá no exemplo do tópico A. Por que está distante? Porque após o jogo é um adjunto adverbial que está intercalado entre o sujeito multidão e o verbo invadir. Neste caso, como está distante, a cognição é como se ela desse uma pausa e ficasse mais a ideia de coletividade do que a palavra propriamente dita no singular, palavra multidão. Logo, como há um espaço ocasionado pelo adjunto adverbial na cognição, o verbo ele concorda com a ideia também. Ou ele pode concordar com a questão gramatical, a multidão, rigorosamente com a gramática, multidão invadiu, ou a ideia multidão é um conjunto de pessoas invadiram. Ela fica no cognitivo devido a estar um pouco mais distante devido ao adjunto adverbial. O bando ontem à noite sobrevoou ou sobrevoaram. Também está distante. Ontem à noite é adjunto adverbial de tempo, separando o sujeito, o bando, do verbo sobrevoar. O bando sobrevoou ou o bando sobrevoaram. A maioria, expressão partitiva, a maioria está ou a maioria estão. Também é um núcleo partitivo separado, distante do verbo devido ao adjunto adverbial de tempo hoje em dia. 1 milhão, 1 bilhão e 1 trilhão. Verbo fica no singular, a não ser que surja a conjunção e. Aí ele vai para o plural. Por que no singular? Por causa do numeral 1. Poxa, mas 1 milhão é muito mais que 1. Tudo bem. Verbo no singular, concordando com 1, mas caso apresente a conjunção e, é sinal de que aparece realmente um outro numeral. Aí considera-se a expressão como um todo. 1 milhão de pessoas assistiu. Assistiu. Singular, assistiu, singular. Já 1 milhão e 100 mil, repare que agora apareceu o numeral 100. Então, como é ligado pela conjunção e, 1 milhão e 100 mil,
o verbo vai para o plural. Mais de, menos de, cerca de. O verbo vai concordar com o numeral, que não é um núcleo do sujeito. Faz parte de um item da expressão do termo restritivo. Mais de uma criança se machucou no brinquedo. Uma criança se machucou. Menos de 10 pessoas chegaram. 10 chegaram. Cerca de 200 mil reais foram sorteados. 200 foram. Característica deste tópico, mais de, menos de, cerca de. O verbo concorda com o numeral. Numeral no singular, uma, verbo no singular. Numeral no plural, 10, verbo no plural. 200, verbo no plural. Foram. Mais de um indicando reciprocidade, verbo no plural. Por quê? Mesmo que tenha um numeral 1 após a expressão mais de, o sentido que fica, a ideia que fica é que foram dois que exerceram a ação. Mais de uma pessoa agrediram-se. Por isso, a reciprocidade. Um agiu no outro, um exerceu sobre o outro. Logo, duas pessoas que exerceram a ação. Se duas pessoas exerceram, verbo no plural. Mais de uma pessoa agrediram-se. Uma pessoa agrediu a outra, reciprocamente. Mais de um carro se entrechocaram, ou seja, 2 carros, 3 carros, 4 carros. Mais de um deputado se xingaram. Aqui tem numeral 1, só que aqui o mais de indica que foi mais de uma pessoa que xingou um ao outro. Mais de um deputado se xingaram. Então, o verbo concordando com a ideia de ser mais de um. Nomes próprios no plural. Nome próprio usado apenas no plural deve-se analisar o elemento a que ele se refere. Se for nome de obra, verbo no singular ou no plural. Os Lusíadas é nome de uma obra. Os Lusíadas imortalizou ou imortalizaram. Imortalizaram concordando com o nome mesmo, que está no plural. Imortalizou poderia ficar subentendido a obra. A obra imortalizou. A obra, os Lusíadas, imortalizou. Então, considerando a dupla possibilidade de entendimento, de interpretação, ou com a palavra obra, ou com o título da obra, que está no plural, pode-se ficar o verbo no singular ou no plural. Os sertões marca ou marcam a mesma coisa. A obra Os Sertões, a obra marca, ou Os Sertões, o título, marcam. Os sertões marcam, singular ou plural. Se for nome de lugar, o verbo concordará com o artigo, caso haja esse artigo. É o caso que nós vimos lá dos Estados Unidos. Como não havia nenhum artigo, nenhum determinante, nenhum pronome na frente da palavra Estados Unidos, então o verbo ficou no singular. Se houver artigo, o verbo concorda com este artigo ou com o pronome. Os possuem. Os Emirados Árabes possuem. Se não tivesse esse artigo, ficaria apenas Emirados Árabes possui, verbo no singular, porque não teria o determinante no plural. Campinas fica, mesma coisa que fica no singular, porque não há determinante na frente da palavra Campinas. Os Andes cortam, Andes concordando com o artigo os. Se não houvesse o artigo, ficaria Andes corta América do Sul. Qual de nós, quais de vós, quais de vocês? É necessário analisar o elemento que vem antes. Se estiver no singular, o verbo ficará no singular. Como, por exemplo, se for a palavra qual. Qual de vós, qual de nós, cada um de nós, cada um de vocês, algum de vocês. Quem de nós irá conseguir o intento? Quem está no singular, antecedendo de nós, tudo bem, beleza, tem um nós. Só que aqui, a palavra mais importante, aqui realmente é o núcleo, é o pronome quem. Quem irá. Quem na terceira pessoa, irá, verbo na terceira pessoa. Quem de vós? Vós, pronome pessoal do caso reto de segunda pessoa do plural. Porém, o verbo está concordando com o pronome quem. Quem trará terceira pessoa, terceira pessoa. Cada um deve ser, cada um de vocês deve ser, locução verbal, o verbo auxiliar concordando com a expressão cada um, com o pronome cada, que está no singular. Se o pronome estiver no plural, o verbo fica na terceira pessoa do plural ou concorda com o pronome nós e vós. Então vamos lá. Quantos de nós? Repara que aqui tem a expressão partitiva com o pronome quantos, está no plural, e há o pronome nós, primeira pessoa do plural. Quantos ficaria na terceira pessoa? Nós, na primeira pessoa. Terceira pessoa do plural e primeira pessoa do plural. Eu posso concordar ou com quantos ou com o pronome nós.
Quantos de nós? Eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, vós ireis, eles irão. Irão concordando com quantos, ou iremos concordando com nós. Nós iremos. Dupla possibilidade de concordância. Quais de vós farão? Ou quais de vós trareis? Por que trarão ou trareis? Trarão concordando com quais, com o pronome quais, quais trarão, quais é a terceira pessoa, é o referente. Eu trarei, tu trarás, ele trará, nós traremos, vós trareis, eles trarão. Ou trareis concordando com vós. Nós traremos, vós trareis. Segunda pessoa do plural. Dupla possibilidade de concordância. Se esses pronomes estivessem no singular, lembrando, o verbo fica no singular. Mas se estiver no plural, pode concordar com ele, ou concordando com o nós, ou vós, ou vocês. Muitos de vocês não se responsabilizam por seu material. Neste caso aqui, o muitos é o referente, o vocês também fazendo parte aqui do adjunto nominal. Os dois são de terceira pessoa. Muitos responsabilizam e vocês responsabilizam. Logo, só apenas uma possibilidade de concordância, porque na verdade os dois já são de terceira pessoa, o referente e o pronome.